Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now. Redenção completa e verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro, aqui agora já. A pergunta da semana é, quem pode? Pode? Aqui é uma imagem ligada a poder, né? Power. E aí a imagem que foi oferecida pela inteligência artificial está ligado com uma estação de energia, né? Que é powerhouse, provavelmente. Mas demonstra um poder, da onde vem a energia, da onde vem a vitalidade para todos os aparelhos ou uma cidade que precisa de energia. Em suma, o tema é poder, né? A frase, inclusive, em português, até pensei em botar a segunda parte da frase, é quem pode, pode, quem não pode, se sacode. Que é divertido, mas não tem a ver com o tema dessa paraxá, né? Bereshit, começo do ano, começo da Torá, em termos de leitura da Torá, é o começo do ano. Primeira paraxá, a primeira porção do livro da Torá, né, que é o livro da criação, Bereshit, né, o começo, a cabeça da criação da Torá. Aqui é uma questão interessante que teria que pontuar, né, acentuar. O verdadeiro significado dessa frase é quem pode, quem pode. A ponta de interrogação vem antes. Quem pode? Se a pessoa pode, então ela pode. O que quer dizer poder? O que quer dizer a pessoa ter esse poder? Quem tem o mandato do poder de verdade? Quem realmente pode? A gente vai entender isso mais profundamente, muito interessante. Uma análise do Rebbe, está no projeto Likutei Sirot. Esse é o volume 20 de livros do Rebbe com seus discursos racídicos. E essa é a Parashat de Bereshit, essa é a de número 2. Sim, quem pode, de verdade, pode. É superioridade? Não. E tem uma questão que a gente vai mostrar, a questão de ou a pessoa domina ou é rebaixada. Se ela não consegue exercer o poder da forma correta, ela é rebaixada, ela desce. Está ligado à responsabilidade que cada um de nós temos. Cada um de nós tem. Então, nessa paraxá é falado, é explicado, é descrita a criação dos animais na terra e de Adam e Havá, o ser humano e sua esposa, o homem e sua esposa, no sexto da criação do mundo, Yom HaShishi. E aí fala, Uredu B'Gatayam, Yofashamayim, e o ser humano vai dominar esse Ridu, vai ter o domínio, o controle, o poder sobre os pássaros, etc. E toda a raiá e todo animal que anda pela terra. Está ligado a dominar, né? Fala para a pessoa dominar, controlar e governar. E depois fala sobre o alimento de cada um. Então está aqui no Bereshit, né? Primeiro livro, primeiro capítulo, versículos 27, 28 e 29. Então, no 27 fala, vai Varechotam, e Hashem abençoou a eles, né, ao ser humano, Vayomer Lahem, e falou para eles Eloquim, né, que é o nome que é usado de Deus para a criação do mundo, parece 33 vezes, se eu não me engano. Para o Uruvu, vocês vão se frutificar e multiplicar. O Milot Haaretz vão preencher toda a terra, Verifshua, vão conquistar a terra, e Uridu Bedgatayam, e vão dominar. Mas não só os pássaros, os peixes, como todos os animais. Depois tem outro passuco que fala, Vayomer Eloquim, e Eloquim falou, eu dei para vocês toda a verdura, todo vegetal que é semeado sobre toda a terra, e também as árvores, etc e tal, e os frutos das árvores, Lachem e Leochlá, vai ser para vocês para comer. Isso está no Rumash, na Torá. Depois fala, Lechol Hayat Haaretz, e os animais da terra, o Lechov, o Olav Shamayim, todos os pássaros dos céus, o Lechol Romes Al Haaretz, aquele que rasteja também sobre a terra, que tenha alma de vida, e todo
toda verdura, todo vegetal para você comer. E que seja assim. E o Rashi explica, ele pega o começo do final do primeiro, do segundo passuca aqui, que é o 28, Lachem Yeleochla, e depois ele começa o Lehol Hayat Haaretz, e todo animal da terra. E aí ele fala, como está explicado aqui no final, ele explica o final do 28 com o começo do versículo 29. Vamos ver na sequência, o que ele fala. Então, o Rashi, ele explica que foi igualado os animais domésticos e selvagens com o ser humano na mesma categoria e não permitiu Adão e sua esposa matarem uma criatura e comer sua carne. Mas todo vegetal podem. Né? A gente, assim como os animais, podem comer todo vegetal. O Gur Aryeh, que é um comentarista da Torá, ele explica que os animais comem só vegetais. Por isso que igualou a gente, o ser humano, a comer só vegetais, assim como os animais também só comem vegetais. Mas é difícil aceitar isso, porque muitos animais, a maior parte dos animais são selvagens. A maior parte dos animais selvagens comem carne, são predadores, como quem foi no Parque Kruger, na África do Sul, vai ver lá os leões, guepardos, leopardos, tigres. Tigres a gente não vê lá, mas vê guepardo atacando e comendo carne dos outros animais. Então, como é que compara o homem com os animais que não comem carne, só vegetal? Além do que, se foi porque antes do pecado de Adão, os animais selvagens não eram predadores, então eles comiam só vegetais, mas essa inovação exigiria um comentário do Rashi explicando que é por isso que comparou homens com animais que só comem vegetais. Porque se refere a essa mudança enorme. Pelo menos uma dica que é sobre isso que ele está falando. Tem outro comentarista que fala que, como o animal não pode comer o ser humano, por equivalência à isonomia, tem a reciprocidade que o animal não deve comer. O ser humano deve comer o animal. Mas se também foi essa a intenção, o Rashi deveria trazer isso, pois o principal está faltando no livro, que é esse comentário de que foi proibido ao animal comer o ser humano. Outra coisa, quando fala, eu estou dando para vocês todo o vegetal, toda a verdura, está claro que é só vegetal, porque o Rashi tem que explicar que está excluindo a carne, etc. e tal. Está explicado que é só vegetal, está excluindo o que não é vegetal. E além do que, o o Rashi quer elucidar no sentido literal, Peshutosh al-Mikra da Torá, que o Rashi enfatiza essa explicação literal, o que traz de novo ao comparar animais com o ser humano no sentido literal da Torá, que o Rashi, sem necessidade de explicar para a criança de 5 anos, como o Rashi explica no começo da Torá. Com relação aos termos usados pelo Rashi, o diuk, diktuk, do Rashi, também tem algumas questões que a gente tem que entender. Por que está escrito que não foi permitido para o ser humano comer a carne? Porque isso é um estilo de um conto, está contando que não foi permitido. Não é o mais comum, que é falar, mas a carne é proibida. Segundo, matar um animal e comer, a proibição está ligada a matar um animal e comer. Será que se encontrar com o animal já morto, pode? Além do que, o que interessa no sentido literal da Torá é entender que é primeiro matar um animal e depois comer. C. Por que o Rashi se estende na explicação sobre os vegetais? E além do que, o Rashi, quando ele explica sobre os Bnei Noah, sobre os filhos de Noé, que quando eles chegaram, quando ele fala nesse passuco agora, antes da história de Noah, a gente está indo em Bereshit, que foi permitido para eles comer carne. Porque o Rashi já menciona agora a permissão de carne para os filhos de Noah, para a humanidade, no final das contas, depois, quando vai chegar na Parashat Noah, quando vai descer da arca. Que aí acontece a permissão de comer carne para o ser humano também. Na verdade, a gente pode entender que a criança que está estudando o Humash, a Torá, a partir dos 5 anos, ela olha para o lado e vê todo mundo comendo carne. Então,
o Rashi tem que explicar agora, que se está falando agora, porque agora foi proibido comer carne, só pode comer ou deve comer todos os vegetais, assim como os animais comem os vegetais. Por que trazer isso agora? Tá bom, porque já agora a criança pode levantar a questão de que ela vê pessoas comendo carne. Como é que o Rashi fala aqui que não vai poder? Ah, daqui a pouco vai poder. Mas por que trazer com tanta referência? Traz um verso da Torá. Além do que, porque Rashi omite a parte mais importante do verso, já que vai trazer o verso, porque omite a parte final e fala etc. Dizendo que poderá comer, etc. Não, por que não fala que vai poder comer? Só deixa etc. E por outro lado, o Rashi se estende também, de novo, sobre os vegetais. Então, chegando mais perto da explicação, o Rashi quer esclarecer as seguintes questões que surgem nesse momento da criação do mundo. Por que a Torá para a história da criação para falar o que é permitido comer? A Torá está explicando a criação do mundo nos 6 dias, né? Passou pela luz, pelas águas, separou as águas, as árvores, etc. e tal, até que chega no 6º dia, está contando sobre a criação dos animais e a criação do ser humano, do homem e sua esposa. E aí para falar o que pode comer, que não pode comer carne, deve comer vegetais. As brachot pro urvu, de frutificar e se multiplicar, fazem parte da criação, por isso que está explicado ali. Entende-se por que deverão dominar os animais, porque como vai ter a multiplicação dos animais, então eles têm como se preservar até os dias de hoje, podendo comer. Dominando os animais para não ser sobrepujado pelos animais que vão crescer. 2, uma outra pergunta. Mesmo que seja importante, uma observação, mesmo que seja importante mencionar os alimentos para o ser humano, que o ser humano vive de alimentos, por que também falar sobre animais e pássaros? O que eles vão comer também, que também vão comer vegetais? Tá bom, tem que falar sobre uma parte importante da vida do ser humano que foi criado agora, que eles vão se alimentar e não pode ser de carne, tem que ser só de vegetais por enquanto. Mas por que falar também dos animais e dos pássaros? Será que os pássaros, além disso, que foram criados no dia anterior, no 5º dia, não comeram até esse momento agora que dá a permissão deles comerem vegetais? Que eu não estava explicando nada antes. Outra coisa, não serve a explicação que como o ser humano dominará os animais, urdu, gatayam, of hashamayim, do que eles se alimentarão, os animais, porque os homens vão estar dominando os animais, do que eles vão comer. Porque isso não é o sentido comum de dominar. Precisa entender como que eles vão, se eles vão ser dominados, como que eles vão se alimentar. O motivo de juntar o final do 28 com o começo do 29 não é para marcar as proibições de não comer carne, mas sim para enfatizar o elo entre o ser humano e os animais, que acontece pela similaridade em relação a comer vegetais, que é a relação com o alimento. Porque o que Rashi quer apontar aqui, que é um fundamento da Torá, que tem uma relação entre o ser humano e os animais, pelo qual, já indo até o ponto final, a conclusão, pelo qual o homem não deve se sentir arrogante acima dos outros, nem mesmo dos animais, porque ele não é superior aos animais. Ele é similar com os animais, que todos eles só comem vegetais, assim como o homem naquela época e os animais também. O que o ser humano pode comer, entende-se logo. O ponto é comparar com os animais. Não é o que eles podem comer, mas sim que isso é comparado com os animais. E aí fala só no alimento permitido aos dois. Por isso não falar da carne, porque a carne é permitida aos animais, mas não está permitido para o homem. A verdura, os vegetais são permitidos para os dois. Então por isso que fala sobre eles. Mesmo que tenha predadores que comem carne também. Então explica porque o Rashi não falou sobre essa questão dos predadores antes do pecado, que eles não comiam verdura e assim por diante. A Torá fala sobre a grandeza do ser humano. Eles vão dominar o resto das espécies com relação às outras criaturas, urdu, porque o ser humano foi criado à imagem de Hashem.
Betselem Elokim, na imagem de Hashem. Então, poderia se considerar, ele é, de um certo modo, é superior, mas é mais responsabilidade, não é superioridade. O domínio não é para fazer sofrer, ou escorraçar, ou diminuir o resto da criação. Então, é necessário, como se diz, baixar a bola do ser humano. É necessário baixar a bola do ser humano. Não foi permitido é diferente de proibido. A ênfase não é na proibição de comer carne, mas sim que, embora ele deva dominar, porque é importante dominar as outras criaturas, não inclui matar para comer, porque nesse ponto são iguais. E tem que baixar a bola e não se sentir arrogante. Com relação a se alimentar, o mandato de governo, de domínio, não tem jurisprudência para privilegiar o ser humano em relação aos animais. São iguais. Tem que baixar a bola, diminuir a arrogância e o orgulho e a vaidade. Os Bnei Noach, o mundo inteiro, não precisam ser lembrados que não são acima das outras criaturas, como Adão foi aqui. Por isso o Rashi se estende trazendo sempre como permitir no começo. Ele várias vezes traz isso aí, porque coloca a comparação que os Bnei Noach receberam uma nova permissão para a carne, assim como receberam originalmente para os vegetais, que foi permitido antes, agora está permitido outra coisa. Não é para restringir o domínio sobre os animais com relação a se alimentar. O ser humano tem poder. O ser humano pode. Quem pode, pode. O ser humano pode. Isso inclui o domínio sobre as outras criaturas. Mas deve saber que não é superior. O poder que o ser humano tem não é ser superior às outras criaturas ou ao mundo inteiro. Isso serve para diminuir a possibilidade de arrogância e vaidade. Nós temos domínio que inclui não só as outras criaturas, como também tecnologias, como também a natureza, para poder dominar e direcionar para trazer divindade para o mundo. Esse é o foco. Se a pessoa pensa que seu domínio é por força própria, em vez de dominar, ela vai ser rebaixada. O domínio, o controle verdadeiro é só de Hashem. Ele que é o controlador de verdade. Como está escrito, o Rashi explica em relação ao Pasuk que tem antes Vardub Dratayam, que eles vão dominar as criaturas, etc. e tal. O Rashi fala que tem nessa linguagem de Ridui, que é a mesma linguagem para descida como para domínio. Se a pessoa tiver mérito, ele vai dominar. Se não tiver mérito, ela vai se diminuir, vai ser rebaixada. Terminando, quando a pessoa se refina e se purifica sem arrogância, sem egoísmo, ela age de acordo com a força de Hashem, então ela tem controle, porque ela está seguindo um mandato. Ela é um emissário, uma emissária de Hashem. Quando fala sobre o domínio, a Torá usa justamente a palavra Adam. A palavra Adam está ligada ao povo judeu. Então, a gente, chegando na redenção, cada vez mais se verá esse domínio que a gente tem, que é uma responsabilidade, não superioridade, que é similar ao poder de Hashem, com as grandezas e qualidades de Hashem, controle de Hashem no mundo. E logo a profecia se cumprirá, que o mundo inteiro vai nos ajudar a velar a divindade no mundo, que seja agora, se Deus quiser, para todos nós, Mashiach, now.